Olá, boa noite. Um dia difícil, de dor e muita tristeza. Desde a madrugada, nós acompanhamos o que aconteceu no lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipicep, no Recife. O incêndio atingiu o abrigo que cuida de crianças em risco social. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o fogo e socorrer as vítimas junto com o SAMU. Vizinhos do abrigo ficaram desesperados. No incêndio, 4 pessoas morreram, 13 pessoas ficaram feridas. E a gente vai ao vivo para o bairro do Ipicep. O Mário Carvalho está na frente do lar Paulo de Tarso e tem outras informações. Mário, alguma nova perícia foi feita na área? Boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi feita uma perícia de manhã, por volta de 10 horas da manhã, e estava prevista uma outra perícia para ser feita na semana que vem. Aqui o local, a gente percebe que tem algumas pessoas por aqui e a área continua isolada. Durante a tarde, muitos vizinhos continuaram aqui pelo local, aguardando por novidades, por notícias sobre as crianças que estão internadas ou para acompanhar se ainda teria algum trabalho, todos arrasados, muito abalados com essa situação que aconteceu. Alguns continuam até agora por aqui. Uma equipe do SICA, o Centro Integrado da Criança e do Adolescente, chegou a vir aqui, mas como a casa ainda está isolada, eles só observaram de fora, eles não quiseram dar entrevista. O incêndio aqui do lar Paulo de Tarso começou na madrugada dessa sexta-feira, foi uma grande correria aqui na rua Jerônimo Heráclito, no bairro do Ipicep. Vizinhos acordaram muito assustados e tentaram ajudar a socorrer quem estava na casa. A repórter Natália Dielu esteve aqui pela manhã e acompanhou os relatos. Vamos ver. Eram as 2h30, 2h40. A gente é muito amigo, ela bateu lá na porta. Zil, a vizinha, e já estava pegando fogo. Terrível, né? Terrível, sem palavras. Eu fiquei em pânico, escutando aquelas vozes, gritando, socorro, não deixa eu morrer não. Eu entrei aqui, né, arrombei o portão e me deparei com uma criança na janela pedindo socorro, só que a janela era gradeada. Eu acho que ela tinha entre 5 e 7 anos, mais ou menos. O desespero acordou os moradores da rua Jerônimo Heráclito, no bairro do Ipicep. São todos vizinhos do lar Paulo de Tarso, que abriga crianças e adolescentes em risco social. A convivência com os meninos e meninas era diária. Eu ficava brincando comigo, pegava meu coelho, jogava bola com a gente e andava de bicicleta. Pegava os coelhos da minha filha, o que morreu, o magrinho, meu Deus. Eles brincavam aqui, iam lá para a porta de casa, subia nas árvores, a gente dava lanche. A tristeza abalou também os socorristas. Das coisas mais horríveis que eu já presenciei. Eu encontrei um cenário de guerra. Um local totalmente destruído pelo fogo, tudo queimado. Vimos uma cena muito crítica no local, algumas crianças desacordadas. E nesse momento a gente precisa ter o suporte e o profissionalismo para fazer o que a gente tem que fazer no momento e ter êxito com a situação. Imagens mostram o momento em que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para controlar as chamas e socorrer as vítimas. O SAMU também foi acionado. Além da queimadura, que a gente consegue perceber numa primeira análise, tem o risco de inalação de fumaça, não é? E o comprometimento de via aérea. 2 crianças morreram a caminho do hospital. No local do incêndio, morreram outra criança e uma funcionária do abrigo. Margarete da Silva tinha 62 anos. Era cuidadora e trabalhava no abrigo Lar Paulo de Tarso há mais de 10 anos. O foco principal foi a sala, que é uma casa, né? Então a sala onde havia muito equipamento eletrônico, TVs. Então o foco provavelmente começou ali, segundo até informações dos vizinhos que foram os primeiros a atuar e socorrer. O fogo atingiu a sala e o terraço com maior intensidade. Os quartos não foram atingidos pelo fogo, mas por uma grande quantidade de fumaça, que foi realmente o causador dessas situações de óbito. A maioria dos óbitos não estão apresentando queimadura, mas sim inalação pela fumaça extremamente tóxica. A perícia começou ainda durante a manhã e terminou no início da tarde. 3 policiais do Instituto de Criminalística coletaram materiais, fizeram análises e estão responsáveis por descobrir
as causas do incêndio. O Instituto de Criminalística informou que a estrutura ainda estava muito quente durante a manhã e que rachaduras podem surgir quando as paredes esfriam. Por isso, a Defesa Civil do Recife isolou o local. O lar Paulo de Tarso funcionava com o alvará dos bombeiros em dia, de acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco. O abrigo cuida de crianças desde 1991. As duas casas que ficam ao lado da casa que pegou fogo estão com o acesso liberado. Os moradores estão entrando a todo momento nessas casas que estão com esse acesso normal. A Defesa Civil informou que só fará a avaliação do local, na casa onde aconteceu o incêndio, caso seja necessário, após a liberação da área pelo Instituto de Criminalística. Equipes da Guarda Municipal do Recife estão aqui no local desde amanhã para fazer a segurança e proteger essa área que está isolada. O tempo todo, moradores vêm aqui no local para prestar homenagens, fazer orações, torcer, pela saúde de quem está internado. Alguns quase que ficam numa vigília aqui, aguardando por notícias, rezando, orando, mandando energias positivas, pelas crianças que estão nos hospitais. E desde a tarde, muitos vizinhos vieram aqui com flores para prestar homenagem. Foi um momento bem emocionante. Uma das senhoras, a dona Lourdes, que conversou com a gente, trouxe as primeiras flores. Vamos ver o que ela disse. Uma homenagem para eles. Um gesto de carinho, que eles eram muito... Eu sempre sento ali na frente e vi eles aqui brincando e é muito triste, E a sensação que a gente tem aqui, gente, é que é uma rua muito tranquila. A gente vê que é uma rua, olha só de casas praticamente, A impressão que a gente tem é que é uma rua onde todo mundo se conhece, quase como se fosse uma grande família em várias casas. Aqui é a rua Jerônimo Heráclito, no bairro do IPSEP. Então, por isso, as pessoas estão muito abaladas, porque muitas conhecem essas crianças, fazem parte da rotina aqui, estão preocupadas com as que estão internadas. Nós temos uma nota da SDS que diz que a SDS lamenta o ocorrido, se solidariza com familiares, vizinhos e amigos das vítimas. Sobre as perícias realizadas, informou que a Polícia Científica de Pernambuco tem um prazo de 30 dias para entregar, podendo ser prorrogado. A investigação vai ficar sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia do IPSEP. Vou conversar aqui com uma pessoa que estava aqui desde cedo, já veio aqui fazer algumas homenagens, Tatiana, você conhecia bem essa casa, Boa noite. Boa noite. Eu conheci a casa. Eu estou com 33 anos e a primeira vez que eu vim no La Paulo de Tarso, eu tinha 14 anos. Então eu tenho uma relação com essa casa muito grande. E o ano passado, até a gente fez muito evento com eles. Fazia aniversário do dia, festa de Páscoa, São João, tudo que a gente podia tentar levar um pouco de amor. Como é que era a rotina? Era uma casa alegre, as crianças? As crianças eram muito alegres, elas tinham muita vida. Elas brincavam muito, elas gostavam de carinho, de atenção. Então elas sempre estavam muito felizes. Quando chegava a gente aqui, elas estavam sempre tendo aulinha, elas tinham aulas, elas tinham evangelho no lar, porque a casa é assistida por um centro espírita, que é o Alta de Souza. Então eles tinham o costume disso. Certo, obrigado, Tatiana, pelo teu relato. Então, uma noite de muita emoção, de muita comoção e de muita oração aqui no IPSEP. Márcio. Uma sexta-feira muito triste, a gente trazendo as informações desse incêndio que aconteceu no bairro do IPSEP. O incêndio no lar Paulo de Tarso deixou 4 mortos e 13 feridos. Entre os mortos, 2 meninas, um menino e Margarete da Silva, que trabalhava no abrigo. A nossa solidariedade à família da Margarete, também à família dessas crianças vítimas desse incêndio no abrigo. Dos 13 feridos, 12 são crianças. Nós tivemos informações sobre o gênero. A outra pessoa ferida é uma mulher que também trabalha no abrigo. E agora a gente vai saber o estado de saúde dos feridos. O Matheus Sampaio está no Hospital da Restauração, onde 6 crianças estão internadas e traz para a gente as informações ao vivo. Boa noite, Matheus. Olá, Márcio. E nossa saudação às pessoas que acompanham conosco esse NE2. A gente lamenta a morte das crianças, a morte de Margarete da Silva e deseja a recuperação o mais rápido possível para quem ainda continua internado. A gente está no Hospital da Restauração para trazer uma atualização do estado de saúde de quem ficou ferido e com as informações de uma nota enviada pela Secretaria de Saúde do Estado no Hospital da Restauração.
Dos 8 pacientes, 6 continuam no Hospital da Restauração, de acordo com a nota, todos em estado grave, entubados na UTI. 2 crianças foram encaminhadas para o Hospital e Maternidade Brites de Albuquerque, em Olinda. No Hospital Brites de Albuquerque, as 2 crianças que foram recebidas pelo hospital estão na UTI estáveis para acompanhamento e vigilância clínica. E no Hospital Geral de Areias, das 4 crianças internadas no Hospital Geral, 2 foram transferidas para a UTI do Hospital Maria Lucinda, no bairro da Jaqueira, e as outras 2 foram encaminhadas para a enfermaria do IMIP, no bairro dos Coelhos. A paciente adulta está em observação na emergência clínica no Hospital Geral de Areias, PAN de Areias. O que agravou o estado de saúde dessas pessoas foi a inalação de fumaça. E aí a repórter Bianca Carvalho, mais cedo, conversou com o diretor do Hospital da Restauração, que explicou as consequências para o corpo humano da inalação de fumaça. Acompanhe. De acordo com os médicos, não é a área corporal queimada que chama mais atenção. Os efeitos da inalação de fumaça, os efeitos da fumaça que essas crianças acabaram respirando, inalando, isso é o que mais preocupa. Eu estou com um diretor daqui do Hospital da Restauração, doutor Petros. Doutor, a gente sabe que 5 crianças estão numa situação bem mais grave, essas precisam de UTI, e tem as 3 que estão estabilizadas, mas todas respiraram muita fumaça. O que isso representa? Veja, a fumaça nos dá 2 grandes problemas. O primeiro, a temperatura elevada, que pode levar a literalmente uma queimadura das vias aéreas, dos pulmões, por assim dizer. E a segunda, problema grave, é a intoxicação. Pode ser por monóxido de carbono ou alguns outros elementos que terminam envenenando, por assim dizer, o sangue das pessoas que inalam fumaça. A respiração de fumaça, ela vai impedir a oxigenação do sangue e dessa forma é tão grave ou mais grave do que as queimaduras externas. É mais ou menos como aquilo que a gente observou no incêndio da Boate Kiss? Perfeitamente. Então, incêndios em ambientes fechados, ele traz esse problema, que é a inalação de fumaça, a intoxicação por monóxido de carbono e outros tóxicos que podem levar à morte. Isso não acontece de imediato. Isso quer dizer, por exemplo, que fora essas crianças que vão para a UTI, que estão na UTI, essas que estão estáveis também podem desenvolver alguma coisa depois? Podem. A queimadura dos pulmões ou a intoxicação, ela pode piorar com o passar das horas e pode haver a necessidade dessas crianças que estão estáveis precisarem também de suporte ventilatório, ou seja, da máquina para respirar. As que chegaram conscientes nos explicaram exatamente o que nós percebemos na clínica, que elas ficaram fechadas porque o fogo estava na porta, então impediu a saída delas do ambiente onde elas estavam, ficaram confinadas em um ambiente respirando bastante fumaça. Como você acompanhou na entrevista, o diretor do HR falou sobre o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A tragédia numa casa noturna aconteceu em janeiro de 2013 e matou 242 pessoas. As crianças que estavam no abrigo Paulo de Tarso são protegidas pela Justiça, não podem estar no convívio familiar. São meninos e meninas com histórico de maus tratos, abandono, abuso. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está acompanhando toda essa situação. E a gente vai voltar a conversar com o Matheus Sampaio, que está com a juíza coordenadora da Infância e Juventude do TJPE. Como é que está sendo o acompanhamento dessas crianças, Matheus? Já que essas crianças, Márcio, estão nessa condição, a gente precisa entender melhor como é, por exemplo, a visita nesses locais. O Hospital da Restauração, Brites de Albuquerque, IMIP e o Hospital Maria Lucinda. Por isso nós estamos com a juíza Hélia Viegas para entender, doutora Hélia, como é que fica, por exemplo, a visitação? Os parentes podem acompanhar? Se podem acompanhar, tem a supervisão de alguém do Hospital da Restauração e desses outros locais? Sim, já desde o início da manhã de hoje, quando tivemos a notícia dessa terrível tragédia, foi dada decisão em todos os processos das crianças, autorizando a visita dos familiares e a assistência pelas equipes, tanto do acolhimento municipal como dos hospitais, da assistência por psicólogos, profissionais do serviço social para dar o suporte a esses familiares. Muitos documentos dessas crianças
podem ter sido perdidos no incêndio. O que é que vai ser feito com relação a isso? Também já foi providenciada a segunda via das certidões de nascimento de todas as 15 crianças que estavam na instituição. Todas já entregues às direções do Serviço de Acolhimento, que repassou para os hospitais. Existe uma campanha que foi iniciada pelo TJPE e pelo Ministério Público de Pernambuco para arrecadação de doações. O que é exatamente, para quê? Precisam de quê? Para quem exatamente? Precisam agora, em caráter de urgência, móveis, roupas, roupa de cama, de banho. Agora é importante salientar que a Prefeitura já providenciou uma outra casa de acolhida para recebimento das crianças que tiverem a alta hospitalar. Mas a Paulo de Tarso é uma instituição consolidada, uma ONG que existe há mais de 30 anos e que vai precisar muito do apoio da sociedade para se restabelecer no seu funcionamento. Doutora Hélia, muito obrigado pelas suas informações. A gente lamenta tudo que aconteceu e vai continuar acompanhando sempre que possível. Trabalhando pelo bem-estar de todos. Verdade. Muito obrigado. O Lar Paulo de Tarso vai receber uma nova casa, de acordo com a Prefeitura do Recife. A casa de acolhida vai se chamar Margarete da Silva, cuidadora que trabalhava lá no Lar Paulo de Tarso, aqui de acordo com a doutora Hélia, há mais de 20 anos. E o pessoal está precisando de móveis, roupas, sapatos, roupas de criança, mesas, cadeiras, guarda-roupa, e tem uma lista completa dos locais para a entrega dessas doações no G1 Pernambuco. Márcio, eu volto com você. Matheus Sampaio ao vivo com essas informações. Durante a entrevista aparecer nesse QR Code aqui, você vai direto para o link do G1 para você que quer ajudar, ser solidário com o Abrigo Paulo de Tarso.